Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash é basicamente uma excursão. A gente faz algumas estações em outros países, em outros locais, depois volta para o Brasil. Então a gente vai intercalando questões internacionais e questões nacionais. E a gente também tem algumas referências interessantes à cultura pop, como nós vamos ver nos artigos a seguir. O primeiro artigo de hoje já é uma referência à cultura pop, um seriado que está fazendo um tremendo sucesso no mundo, está aí na sua última temporada, que é o famoso Game of Thrones. Já virou um verdadeiro fenômeno. No artigo do Lucas Pagani, por que a série Game of Thrones é uma bela obra filosófica? O artigo do Pagani, eu não vou dar muitos detalhes, porque senão vou estar dando spoiler, e hoje em dia quem dá spoiler está quase cometendo um pecado capital, mas ele basicamente pega alguns acontecimentos dessa última temporada, de um dos episódios dessa última temporada do Game of Thrones, e em cima das relações entre os personagens ele constrói uma reflexão filosófica sobre a experiência de pertencimento do indivíduo na história dentro de uma sociedade. Quem tiver interesse, não se importar com revelações sobre o enredo, dá uma olhada no artigo do Pagani. Agora, começando a nossa viagem, saindo de Westeros, onde se passa a trama de Game of Thrones, nós vamos para o Brasil para discutir Previdência, o nosso assunto de sempre, com Roberto Rachevski, no artigo Nova Previdência, os vícios clássicos da ignorância e da imoralidade. A ideia aqui é discutir por que as pessoas ainda resistem às principais propostas do Ministério da Economia, às principais propostas do ministro Paulo Guedes, que falam em capitalização, em contas individuais e em gestão privada, como mecanismos para sairmos do atoleiro em que o formato atual da Previdência nos enfiou. E aí o Rachevski considera que há 2 grandes vícios por trás dessa resistência à nova Previdência, a essa nova formatação da Previdência que o Paulo Guedes oferece, que já é aplicada em alguns outros países. Ele coloca a ignorância em primeiro lugar, porque a maioria da população não sabe o que é a capitalização, que a capitalização funciona melhor, tem mais eficiência do que a partição, que contas individuais são melhores do que colocar os recursos no fundo comunitário, e também a imoralidade, porque numa Previdência que é coletivamente estabelecida pelo uso da força, como essa que nós temos hoje, que não raciocina economicamente, não se adequa economicamente à demografia atual, em que você tem aí um monte de gente que não é dono metendo a mão no dinheiro, esse tipo de coisa é imoral e interessa a algumas forças sociais e políticas do país, ainda mais aqueles que são privilegiados pelo sistema atual. Então essas 2 chagas atravancam o desenvolvimento da Previdência e precisam ser superadas para que o país consiga a sua solvência. Exemplo de moralidade, ao contrário dessas imoralidades que o Rachevski aponta, está na fundadora de Israel, Golda Meir, que é a personagem da série Heróis da Liberdade de hoje, tocada pelo nosso João Luiz Mauad. Golda Meir, nascida em 1898, falecida em 1978, foi defensora da liberdade aos maoris americanos e uma crítica da União Soviética. É mais uma personagem aí da nossa série de lideranças que defenderam e desfraudaram as bandeiras liberais. De Israel, como nós dissemos, é uma excursão, estações de Israel de volta para o Brasil, para um outro líder, o nosso presidente Jair Bolsonaro. O artigo do Lucas Cabral Zanoni, meu xará, é um artigo bastante crítico ao Bolsonaro. Ele vai chamar a atenção, vai jogar os holofotes para os problemas que o governo vem demonstrando sob um ponto de vista liberal. O que é importante pedagogicamente que o Instituto Liberal dê publicidade a esse tipo de crítica para orientar as nossas autoridades na direção que nós queremos. Essa é a nossa principal função. O artigo tem um título bastante duro: Bolsonaro, uma Dilma 2.0. Evidente que nós temos visto, nós vamos ver ainda no flash de hoje, algumas mudanças, algumas reformas muito importantes sendo veiculadas e propostas pelo governo Bolsonaro, e o governo Dilma jamais sugeriria. Mas alguns comportamentos antiliberais também foram observados numa quantidade que também incomoda aqueles que têm a perspectiva de que esse governo vai nos levar realmente uma direção muito distinta daquela que vem nos caracterizando na nova república.
O Lucas Annoni lista alguns desses gestos do governo Bolsonaro, alguns gestos, por exemplo, favoráveis à proteção de setores nacionais contra a concorrência estrangeira. A gente viu isso no caso dos produtores de leite e de banana, né? A prorrogação de subsídios fiscais na Amazônia e no Nordeste, o apoio ao perdão de dívidas de produtores rurais e de agroindústrias com fundo de assistência ao trabalhador rural, né? Algum certo receio a um corte de subsídios radical que o Ministério da Economia propôs. Enfim, também considerou intervir em empresas estatais, ele fez algumas intervenções em empresas estatais, que não deixa de ser uma intromissão no andamento da dinâmica da empresa. Então, esses comportamentos do governo são vacilos do ponto de vista liberal e merecem ser fiscalizados, merecem ser criticados. Agora, do Brasil, a gente pula para a Suécia, onde nós temos um artigo do Mauad, Eco profetiza do apocalipse. A menina sueca, Greta Thunberg, uma pequena menina sueca que tem sido vista como uma espécie de guia espiritual, New Age, como muitos outros tantos que proliferam no mundo, ela vem falando e vem chamando a atenção pelos seus discursos acalorados, uma menina mesmo, muito jovem, vem falando sobre o catastrofismo da natureza, os riscos que o ser humano oferece ao planeta. E aí o Rachevsky faz mais uma referência à cultura pop, o Mauad, perdão, faz mais uma referência à cultura pop, no caso ao vilão de Vingadores, está aí nos cinemas, Vingadores Ultimato, outro sucesso da cultura pop, Thanos, que defende a eliminação de metade da vida no universo como uma forma de preservar recursos, né? Então a gente tem aí uma espécie de fundamentalismo neo-malthusiano, que é a expressão que o Rachevsky usa, de se colocar o desenvolvimento técnico, científico, as realizações humanas, a própria presença do ser humano no planeta, na vida, na existência, como um problema para a natureza, um problema para todas as coisas. Quando nós sabemos, e também como um problema para si mesmo, porque o excesso populacional, o excesso de gente fazendo coisas, supostamente nos ameaçaria, nos prejudicaria, nos deixaria sem comida, sem alimento, quando os desenvolvimentos técnicos que nós tivemos nos últimos séculos nos propiciaram um aumento indiscutível na quantidade de comida, de remédios, de facilidades e também na nossa expectativa de vida. Então, puxa o freio nesse catastrofismo, nesse alarmismo, e tem muita coisa errada, muito desespero nesse tipo de discurso. Pegamos o avião da Suécia de volta para o Brasil e novamente nosso assunto, Jair Bolsonaro. Mas agora com elogio, como nós dissemos. Novamente o Mauad, no seu artigo, uma bola dentro do governo Bolsonaro na questão da invasão da propriedade privada. Nós tivemos aí essa semana o governo Bolsonaro orientando os órgãos federais a fazer reintegração de posse de imóveis ocupados ou invadidos por manifestantes sem necessidade de acionar a justiça, de acionar a Polícia Federal. E antes os responsáveis pelos prédios pediam à AGU para ajuizar uma ação de reintegração de posse, o que para o governo causa demora, né? Causa interrupção dos serviços que são prestados nos espaços que são ocupados por esses invasores. Então a defesa dessa propriedade, desse patrimônio, é um bom sinal que o governo Bolsonaro oferece. Um bom sinal de que a tônica não necessariamente será esta dos desvios, dos erros intervencionistas. Um sinal que mostra um caminho muito diferente daquele dos que defendiam e que ainda defendem os petistas. Esses nossos bons e velhos adversários, ou por que não dizer na prática inimigos, porque ameaçam grosseiramente a nossa liberdade. E sobre eles trata o nosso último artigo de hoje, também do Roberto Rachevsky. O petismo é uma doença ou um incurável problema de comportamento? Na verdade, esse artigo do Rachevsky é muito mais um desabafo do que um artigo. Ele não consegue entender e enxergar normalidade, deve haver algum tipo de patologia nisso, nesse fanatismo, dos petistas ainda estarem defendendo a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Depois de tudo que nós vimos, depois de toda a repressão bárbara que a ditadura impôs à população, impôs aos estudantes, impôs à sociedade venezuelana, e toda a crise que já chama a atenção de toda a comunidade internacional, os petistas ainda defendem o governo de Nicolás Maduro como um governo legítimo, um governo aceitável, o governo da Revolução Bolivariana. Então fica aqui a nossa condenação, a nossa reprovação extrema, profunda dessa postura lamentável desses nossos infelizes compatriotas. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta.
Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima!